Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos os encarnados e os desencarnados, para que juntos possamos usufruir desses momentos de aprendizado que será transcorrido no decorrer da exposição da tarde de hoje. Pedimos a permissão a Deus, Jesus, para que possamos dar início à reunião na tarde de hoje, e a nossa convidada tenha assistência a fim de cumprir o propósito do qual ela se encontra aqui. Senhor Jesus, rogamos a Ti a permissão para dar início à reunião na tarde de hoje, contando também com a assistência do nosso amigo Aide Lacerda, o responsável espiritual da nossa reunião. Assim sendo, convido a palestrante para expor o seu tema. Eu sou Sônia Rossi, do Centro Espírita Mensageiros do Cristo, em São Joaquim do Monte, Pernambuco. Nós vamos conversar sobre algo que todos nós já sabemos, porque não há aquela novidade de dizer eu não sabia, né? Eu aprendi que quando a gente se torna espírito, essa frase eu não sabia passa a não existir. E nós vamos conversar sobre os ensinamentos de Jesus de maneira bem simples e que possamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, naquela vivência da prática de tudo que nos acontece e dos ensinamentos que devem fazer parte do nosso dia a dia mesmo, no sentido da exemplificação, no sentido da modificação pessoal, íntima de cada um de nós em particular. Uma coisa maravilhosa que nos chama a atenção inicialmente é nós entendermos o que Jesus quis realmente nos dizer, a missão, o desenvolvimento em cada um de nós do entender da missão de Jesus entre nós e do que a doutrina espírita veio nos chamar a atenção para que nós pudéssemos, na verdade, colocar em cada um de nós essa centelha que vai nos iluminar, aquela luz que vai nos direcionar. Por isso, a primeira chamada dos ensinamentos de Jesus, que eu gosto sempre de citar, é quando ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através desses ensinamentos que ele nos deixou. Essa verdade muito clara, ou que deveria ser, era para que nós entendêssemos que ele vem trazer a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz da verdade que faria de cada um de nós um ser melhor, a cada dia, a cada tempo, a cada nova encarnação. E a partir do instante eu aprendi que quando nós dizemos para nós mesmos, eu vou modificar, a gente começa a dar o primeiro passo. Porque o ruim é quando a gente tropeça nos nossos próprios pés, quando a gente diz, eu não posso, eu não tenho condições, ou seja, você já colocou aquela entrada bem grande, já colocou aquela barreira bem grande para você transpor. E aí a gente começa a dizer, não é tão difícil. Eu gosto muito de falar de tudo que nos acontece. Por quê? Eu sou uma pessoa como qualquer um, então se eu tenho minhas dificuldades, muitas pessoas também têm. Se eu tenho meus tropeços de vida, muitas pessoas também tiveram, muitos ainda têm. E eu gosto de lembrar, porque eu disse para mim de uns tempos para cá, eu, Senhor, eu quero ser muito tolerante. Eu preciso ter tolerância no meu lar, para que eu possa fazer dessa tolerância aquela vivência natural que eu possa aplicar onde quer que eu esteja. Seja no meio de pessoas brutalizadas, seja no meio de pessoas já evangelizadas, ou seja aquela pessoa que desconhece totalmente aquilo que já deveríamos conhecer. Mas cada um vive faixas evolutivas. E nessas faixas evolutivas é como subir uma escada. A gente vai de degraus a degraus aprendendo. E às vezes a gente chega no meio da escada, a gente dá uma paradinha porque está super sem fôlego, cansado.
Então é a vida, é aquilo que nos acontece, é aquilo que nos pega muitas vezes, como diz assim o ditado, de calças curtas, pega a gente desprevenido mesmo. Mas há mais de 2019 anos, né, que a humanidade, acho que já hoje começou a perceber aquilo que a doutrina espírita diz no primeiro capítulo do Evangelho, que Jesus nos disse: não vim destruir a lei. Aí a gente começa a pensar, que lei que Jesus disse que não veio destruir? O porquê de Jesus ter dito isso? Eu sempre sou assim muito questionável, eu gosto muito dos porquês. Por que isso, por que aquilo, aonde eu posso ir? Foi assim que eu entendi a doutrina espírita, buscando ver o que de fato aquilo queria me dizer. Nas nossas reuniões mediúnicas, que nós fazemos parte, no começo da nossa trajetória como espírita, eu perguntava muito aos espíritos, por que isso? Por que aquilo? Aí é um fato muito simples, mas bem interessante que me aconteceu, porque após uma psicografia, veio a psicografia, eu comecei a psicografar, comecei a escrever a mensagem. Quando terminou, eu disse: como é o seu nome? Eu perguntei para o nosso irmão do outro lado. Aí ele deu aquela pausa que parecia uma eternidade, mas uma pausa pequena. Aí eu perguntei: como é o seu nome? E isso eu conversando com ele, né? Ele olhou para mim e disse: pode me chamar de João, de Francisco, de Joaquim. Nunca mais eu perguntei a espírito nenhum como é o nome dele, porque eu passei a entender que o que ele queria que eu entendesse era a mensagem, não era conhecê-lo como que ele foi ou o nome que ele tem hoje. O conteúdo, né? Era essa a mensagem dele. Então eu me lembro muito disso quando eu falo dos ensinamentos de Jesus, porque a gente se preocupa. Na época de Jesus, quando a gente começa a estudar, que muita gente não ia buscar Jesus pela mensagem que ele estava fazendo, mas sim pelos milagres, a curiosidade de ver como isso. Então, um dos exemplos que me reporta a um dos ensinamentos muito bom é quando ele disse à mulher borrágica que a tua fé te curou. Ela não precisou conhecer a transformação de Maria Madalena, que foi a primeira discípula. A história de Maria Madalena é uma das coisas mais belas. Se alguém, eu não estou lembrando agora o nome do autor do livro, que conta a história dela. É belíssima a história dela, de tudo como ela se transformou ao conhecer, ao ouvir a história da pregação de Jesus. Aí ela fez aquela transformação e teve um dos desencarnos mais belos da história, no sentido de que foi recebida no plano espiritual. Morreu nos braços de Maria de Nazaré, se eu não estou enganada, porque ela adquiriu a lepra, né, na época. E ela começou a cuidar dos doentes após a partida, o retorno de Jesus ao plano espiritual. Então, essa missão de Jesus, que não foi muito bem entendida na época, e que hoje, e às vezes eu digo assim, acho que jogou pedra na cruz. Então, hoje a gente tem que fazer a propaganda, porque antes eu dizia Barrabás, não Jesus, Barrabás. E aí hoje a gente vem divulgar a doutrina espírita para que a gente se comprometa de forma positiva, naquela forma em que a gente diz para nós mesmos: eu a partir de agora estou me modificando, estou me transformando. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez à Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, nossa, eu me senti a melhor passagem para mim, Sônia Rossi, pessoalmente. Quando ele começou a fazer, que não tinha tantas tecnologias como agora, mas foi belíssimo na época, ainda uns anos atrás, aí eu lembro que ele começou a falar do Sermão da Montanha. Eu fechei os olhos e me senti na época de Jesus. Me reportei, parece que não tinha nada ao meu lado, mas eu estava ouvindo, vestida a caráter da época e ouvindo Jesus fazer aquela belíssima pregação do Sermão da Montanha. Que ele subiu a montanha, chegou ao monte, sentou, aproximaram-se dele os discípulos e uma grande multidão, e ele ensinava as bem-aventuranças. E quando ele começou a falar: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aí aquilo ficou: entendo o sentido dos reinos dos céus. As moradas. Aí eu comecei a reviver em minha mente tudo que a doutrina espírita tinha me ensinado. Mas tão rápido, porque eu estava presa
aquela mensagem de Jesus. Aí eu digo, bem-aventurados que choram, porque sereis consolados. Aí a gente começa a meditar, meu Deus, que maravilha, bem consolados, sereis consolados, bem-aventurados. O que é a bem-aventurança? Aí a gente diz para nós mesmos, é ser feliz, é a felicidade, é ser realmente bem-aventurado. Mas quando nós somos realmente bem-aventurados? Quando nós passamos a viver as transformações que já deveríamos estar vivendo de encarnações passadas. E eu sempre também penso assim, nossa, a pior coisa é você carregar uma mala sem alça. Já pensou? A gente não tem onde colocar, não sabe se segura do lado esquerdo, se segura do lado direito, se bota nas costas, se bota na cabeça. E você fica naquela inquietação e sem ter acomodação para ela. Aí eu disse, eu não quero essa mala sem alça na minha vida. Eu quero mudar. Se Deus me presenteou com o conhecimento da doutrina espírita, me fez caminhar até uma casa espírita, me fez trabalhar minha mediunidade, que já é ostensiva desde criança, me fez entender aquilo que minha família, que a gente não entendia na época. Então venha consolo, bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, essa é a parte tão importante do Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos, porque eu tenho que ter para os meus, para aquelas criaturas que cruzam o meu caminho, a mesma misericórdia que eu quero que alguém tenha comigo. Porque é dando que se recebe, a gente nunca pode esquecer isso. Me tornei espírita de fato quando eu entendi o sentido. Nunca dê aos outros aquilo que você não quer para você mesmo. Eu não quero que ninguém seja ignorante comigo, então eu não tenho que ser para com ninguém. Eu não quero que ninguém fale comigo brutalmente, que me espante, que faça isso, aquilo outro. Por que eu tenho que fazer com o meu semelhante, com o meu próximo, aquilo que eu não deveria, que eu não quero para mim? Então, quando Jesus deixou bem claro para nós, mantenha limpo o coração, porque eles verão a Deus. Por quê? Quem tem limpo o seu coração não tem maldade para com o seu próximo, não tem aquela dificuldade de entender e de perdoar. Há fatos que nos acontecem que Deus nos coloca à prova. Certa época, eu estava no banco na Conde da Boa Vista, no Banco do Brasil. E naquela época a fila era imensa, era aquela coisa desajustada mesmo. E tinha uma jovem na fila que começou a conversar, ela de Santa Catarina, daquele lado do sul. Aí chegou uma senhora, ela muito gentil, chegou para essa senhora e disse assim, senhora, a fila de lá, os idosos, está bem menor. Ela virou para a moça, para a jovem, e disse assim, está me chamando de velha? Isso no banco. A moça ficou tão sem ação, digo, olha, tenha calma. Não, ela está em condição muito pior do que a nossa. Eu já era espírita, mas ainda não tinha tanta tolerância. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí ela disse, eu nunca mais vou querer ajudar. Não, isso foi o exemplo para a gente fazer. Não são essas criaturas que são essas pedras no meio do caminho que vai fazer com que a gente desista. Não, a gente persiste. Quando acontece isso, significa que a pessoa está em condição pior do que a nossa, porque a gente não vai dizer uma coisa dessa. Passaram-se anos. Há 1 ano e pouco atrás, há 2 anos, eu estava ali em Olinda, tinha saído do banco ali pertinho, né? Aí estava no ponto de ônibus e tinha uma senhora assim chorando, assim, uma pessoa, não tão senhora como, né? Aí eu olhei para ela, mentalizei, fiz a minha prece e disse, ajuda aquela criatura. Aí eu não aguentei mais, cheguei perto dela, a senhora está precisando de uma coisa. Ela olhou para mim e disse, eu lhe pedi alguma coisa, isso cheio de gente. Aí eu fiquei tão constrangida, tão envergonhada, aí disse, meu Deus, ajuda. Aí tinha um senhor, aí foi lá, como é que você trata assim a pessoa que foi fazer isso? Aí eu disse, não moço, deixe, ela está numa condição pior do que a nossa, entregue a Deus, porque eu já entreguei. Mas só Deus sabe o meu coração, eu disse, meu Deus. Aí eu lembrei do que eu havia dito para aquela moça anos atrás, que ela não era aquilo que ia fazer ela desistir de ajudar as criaturas. Aí eu disse, meu Deus, agora foi a minha prova. Eu disse, agora foi o meu momento. E aí vai, né? E vai na vida. E daí a gente se reporta ao que Jesus passou, a sua missão. Então qual é a nossa? Todos nós, indistintamente, temos uma missão.
com a nossa família, com o nosso amigo, ou no nosso ambiente de trabalho, ou num momento qualquer, no meio da rua, sempre Deus vai nos colocar à prova, porque nós pedimos vivências através das reencarnações, quantas se fizerem necessárias para o nosso aprimoramento. Então a gente tem que pegar essas coisas e pedir a Deus tolerância, paciência, coragem e resignação, que foi um exemplo maravilhoso que Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, nos deixou. O exemplo da resignação diante da dor, da resignação diante de todo o sofrimento. Aí vai fazer com que a gente tenha daqui para frente um pouco mais de tolerância e comece a vivenciar de fato esses ensinamentos. Porque quando Jesus também disse, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A pacificação, Gandhi deu um grande exemplo. Chico Xavier, tão próximo de cada um de nós, também deixou esse ensinamento da pacificação. Ser pacificador significa você realmente aplicar a tolerância, porque é difícil, de fato, você, como diz hoje na linguagem popular, ser xingado, maltratado e você se segurar. Mas quando a gente começa a lembrar de exemplos de outras criaturas que são iguais a nós, a gente vai entender mais fácil que nós também podemos fazer. Fácil, eu abro sempre um parênteses quando eu digo não é. Aí eu abro um parêntese maior e digo também não é impossível. A gente aprende na doutrina espírita que não é impossível ser tolerante, que não é impossível ser paciente. Minha filha teve um parto muito difícil, muito difícil. Eu pensei que não ia sobreviver o meu netinho e ele está aí com quase 3 anos. No dia, eu cheguei assim, liguei para um amigo, eu estava no hospital, em pleno centro da cidade do Recife, na maternidade, e aí eu disse, Senhor, fiquei ali orando, estás me dando mais uma experiência, mas seja feito tudo de acordo com a tua vontade, Senhor, porque ela é soberana, os teus desígnios estão acima de todos nós. Quando meu genro saiu lá dizendo, meu avisar, ligou que tinha, tá tudo certo, que eu já estava ali, aí eu, meu Deus, eu queria agora estar numa praça pública, me ajoelhar e dizer muito obrigado, Senhor, porque a coisa mais maravilhosa do mundo é você depois contar aquela história, é no momento você entender e ser grata. Aí eu passei um tempão fazendo só trabalho sobre gratidão, porque a coisa mais bela do mundo é a gente ser grato a Deus. Porque uma das verdades, eu tenho até visto muito na internet, é a mensagem que diz assim, ore, coisa que eu já dizia, eu nem sabia, depois alguém teve a mesma ideia, eu digo, a doutrina espírita diz que quando várias pessoas recebem é porque aquilo é para ficar, aquilo é uma realidade, que diz assim, ore quando sair e agradeça quando voltar. Eu quando vi essa frase eu fiquei tão encantada, porque eu já tinha pensado isso há muitos anos, e eu disse, meu Deus, é muito bom realmente, obrigada por sair, obrigada quando eu chego. Obrigada pelos meus filhos, pela minha filha, pelos meus netos, pelo meu genro, que é filho que Deus mandou para mim também. E a gente começa a aprender a agradecer. Mas agradecer com a certeza, com a convicção. Que quando ele disse realmente, eu sou o caminho, só tem esse caminho para a gente seguir. A verdade está toda contida nesses ensinamentos. Quando ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Todos nós somos saciados no momento em que a gente se designa a entender a fé, a entender a esperança em dias melhores, porque elas sempre virão. Isso foi um dos primeiros ensinamentos que eu recebi na reunião mediúnica, do qual eu fazia parte, que a minha escola, a minha base foi o Seara de Deus, lá no Janga. E nessa época que esse irmão disse para nós, acredite em dias melhores sempre virão. Aí hoje, anos depois, muitos anos depois, a gente viu uma mensagem de Chico Xavier, onde ele dizia, tudo passa, do jeito que passa a dor, passa também a alegria, do jeito que passa a alegria, também passa a dor, e a gente vai caminhando, e a gente vai se fortalecendo dentro desses ensinamentos que não é restrito só à doutrina espírita,
mas que todos os cristãos, sejam cristãos judeus, sejam cristãos muçulmanos, hinduístas, e todos os membros de qualquer religião ou doutrina que possa se dizer cristão, então está dentro dos ensinamentos do Cristo. Então nós não podemos dizer, eu não sabia, é tão difícil. Sim, difícil a gente já disse, não é impossível. Difícil significa que a gente tem que passar, tirar algumas pedras do nosso caminho. Quem vai dizer que sofrer é bom? Não, a gente não vai dizer isso, porque a gente não vai usar de hipocrisia, até porque hipocrisia não combina com doutrina espírita. São dois pontos opostos. Eu não preciso da hipocrisia, nem para comigo, nem para com ninguém. A gente sabe que a sociedade, infelizmente, vive assim. Você às vezes é obrigada a ser super mais agradável do que na realidade você é. Então sabe o que a gente deve fazer? A gente não vai se omitir nem se esconder das criaturas difíceis. Mas a gente, enquanto ele estiver jogando, fazendo como o dragão, jogando fogo pelas ventas, a gente fica orando, deixa ele jorrar. Aquilo é uma caridade que a gente está fazendo conosco e com aquele semelhante. E vai fazer com que ele passe a receber naquele instante as vibrações que a gente não quer de mal, mas que de bom. Então a gente recebe e a gente dá. Porque essa é uma das grandes missões do Espiritismo. A gente dá. Tem um dos ensinamentos que eu gosto muito, não é só o mandamento, mas que ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha, essa frase é muito explícita o que ele quis nos dizer. Nessa frase, ele quis nos mostrar a reencarnação. Ele quis nos dizer que há vida após a morte física. E que a morte física a gente vai só trocar a roupagem. E como já trocamos de outras vidas para essa. Aquela dificuldade de que alguém nos diz assim: eu não posso, não, eu não consigo fazer assim, eu não consigo fazer. Não, a gente tem que ter a esperança. Jesus nos mostrou que através das vidas e vidas, nós vamos estar sempre com aqueles a quem amamos. Às vezes eu passo diante daquele hospital Esperança, lá no Recife, e a minha irmã disse assim para mim uma vez: aqui é um lugar que se eu me recordo é sofrimento. Eu disse: não, minha irmã, a mim me lembra uma coisa maravilhosa, a lição de vida que eu tive. Porque você olha numa UTI de um hospital, várias UTIs coronárias, UTIs não sei o que, UTIs isso, aquilo outro. Aí você olha e ali estavam jornalistas, ali estavam médicos, ali estavam professores, dona de casa, o servidor público, ali estava tudo. Aí eu disse: nossa, Senhor. Aí toda vez que eu entrava para a UTI para fazer a visita, aí eu chegava na porta, fazia minha prece: Senhor, esteja com todos, porque tantos aqui não sabem a razão do seu sofrimento. Isso não é porque eu sou boa, não, é porque é necessário, a doutrina espírita pede isso, que sejamos caridosos, que a gente entenda as razões dos nossos sofrimentos, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo, sem ser o das preces, 31 itens, que diz assim para nós: conhece as causas dos teus sofrimentos, bem-aventurados os aflitos. Quantos de nós aqui, encarnados e desencarnados, não viveu, não vive atualmente aflições de alguma sorte? As aflições de todas as sortes, que alguém no momento, ou em vários momentos, ou no prolongamento de meses, sofrimentos às vezes atrozes, é aquele, como o título do livro, dor suprema. Mas a gente sofre mais quando a gente ignora o que nos acontece. A gente sofre mais quando a gente não abre o Evangelho, quando a gente não se predispõe a entender Jesus. Sofre, viu? E como sofre? Aí depois a gente vai entender as razões de tudo. Eu vou dizer a vocês que a gente perde um ente querido, ou quer dizer, perder no sentido da separação corpórea. A gente vai dizer que não sofre? Não, a gente sente muito, porque a gente tem um objeto material. A gente, quando perde ou quebra, a gente fica lamentando, manda consertar e manda mexer, a gente tem aquele apego. Imaginemos aquela criatura, aquele ser que a gente ama, o filho que a gente criou, que a gente ajudou, o marido com quem a gente conviveu,
entre troncos e barrancos, né? Como diz a música, entre tapas e beijos, mas se convivem, se amam, e depois aquele relacionamento não é aquela euforia não, é aquele companheirismo, é a compreensão, é o entender, ele está comigo quando eu preciso e eu estou com ele quando ele precisa, é aquele amor verdadeiro. Quando meu marido faleceu, eu tenho um companheiro há 21 anos, mas quando meu marido faleceu, a gente tinha uma coisa que ele dizia assim, eu aprendi naquela época, eu não era espírita, do meu primeiro casamento. E eu dizia assim, nossa, o verdadeiro amor é aquele que surge anos após o casamento. É aquele que passa pela doença, é aquele que passa pela dificuldade financeira, é aquele que passa da doença, é aquele que passa de tudo. Aí quando você vê aquela amizade, aquele companheirismo, aquela compreensão, há momentos de intolerância, claro, nós ainda estamos, nós não somos imperfeitos, nós estamos temporariamente, porque todas as nossas imperfeições serão corrigidas no nosso decorrer de vida, nessa fase ou em próxima, se nós tivermos o merecimento de outra encarnação em breve. Há um outro ensinamento que me chama muito a atenção de Jesus, que deixou, porque todo ensinamento de Jesus, nós sabemos que são ensinamentos morais. Como eu falava com o nosso irmão, a tecnologia avançou demais, está tudo muito avançado, principalmente para os jovens. Daqui a pouco a gente estão nascendo, falando e já sabendo o que é internet, né? Porque hoje em dia tudo é assim, mais rápido. Mas aí a gente procura. E o lado moral? Se tivesse avançado pelo menos um pouco mais do que a gente está vendo até hoje, a gente não estava vivendo essa turbulência, a gente não estava mais passando tantas expiações e tantas provas, já estavam mais apressadamente caminhando para um estágio de regeneração. Mas a gente não pode esquecer, como diz a música popular aí, né, do nosso irmão também espírita, tudo começa dentro de cada um de nós, né? A fé está dentro de cada um de nós, a transformação depende de cada um de nós. Então eu sinto essa necessidade, então a necessidade se faz presente. Se ela está presente, significa que eu tenho aqui e agora. É feita aquela história, eu venho fazer uma prece, não, eu não estou preparada. E quando é que vai estar preparada? Eu sei se na próxima vocês vão saber, olha, a Sônia está do outro lado da vida. Então vamos agora, tudo passa muito rápido, muito rápido. Quando Jesus nos disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, olha, ele já disse, todo o teu ser, todas as partículas que existem em ti, tem que entender o amor a Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas, porque em Deus está todo o poder e toda a glória, não está em nossas mãos. Mas aí ele diz, este é o primeiro e grande mandamento. Aí a doutrina espírita reuniu tudinho para nós e disse assim, o segundo é semelhante, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós já estivéssemos vivenciando esses ensinamentos, nós não estaríamos convivendo, vamos repetir, dando ênfase, à turbulência de hoje, do estar de hoje, da gente não poder andar na rua, da gente ter grade em tudo quanto é lugar, da gente ter medo de parar no vidro de um carro, da gente não andar mais até em determinado conforto, porque tem medo. Então o medo já se tornando uma paranoia, já está deixando a gente enchendo os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras. Mas se a gente tem fé, aí assim, nossa, você vai viajar de avião, e já veio um acidente de avião na Alverca, eu já viajei na Alverca quando eu vi um filme que estava sem som, quando eu liguei o avião estava caindo no mar. Eu disse, olha, se eu dizer para minha mãe ontem, se eu tiver que viver essa situação, não adianta. Eu lembro quando eu era criança, ó, faz tempo, viu, que eu já passei dos 6. Então, já não sou mais. Mas eu lembro quando eu, minha vizinha dizia assim, andar de avião. Naquela época eles eram do Pará, daquelas bandas de lá. Aí ela dizia, Sônia, a nossa vizinha lá, ela contava, a gente era criança, ela já contava essa história. Tinha tanto medo de andar de avião, não ia para lugar nenhum, fazia aquelas viagens cansativas, isso há mais de 40 anos atrás. Aí ele dizia assim, olha, o avião pequeno, ele disse que o avião pequeno caiu em cima da casa, depois disso se transformou, parecia uma piada, mas não é, foi uma realidade. Esse fato que eu estou contando não é história com E não, é história com H, é uma realidade.
e morreu num acidente do avião, porque ela não estava no avião, nesse avião. Tinha que ser. E eu disse, não, eu não vou deixar de viajar. Quando eu disse, assim, Deus é quem sabe. Eu espero que Ele me dê a oportunidade de ir e vir. Mas, não sei, mas eu quero ir. Né? E a gente tem que confiar nisso. E quando a gente diz, toda a lei, mas só Jesus deu? Não, Ele disse, a lei e os profetas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente diz assim, não, antes da vinda de Cristo entre nós em matéria, já tiveram os profetas falando, mas a gente não tinha aquilo que Jesus falou, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Se tivéssemos, aí fica um monte de interrogação, né? Cada um pensa, se tivéssemos, mas ele falou da fé. Ele falou da fé e a gente aprendeu na doutrina espírita o que é a fé inabalável. A fé inabalável é aquela certeza que a gente deve ter. A confiança que nós devemos ter é aquele dizer, eu sou espírita porque eu acredito. Eu não sou espírita porque o meu amigo disse, olha, tem uma doutrina que mostra isso, ensina. Não, eu sou porque eu aprendi, eu sou porque eu vivenciei. Eu sou porque eu sinto na minha pele, em todo o meu ser, pelos meus poros, que transbordam as necessidades da minha transformação íntima, pessoal, que cada um de nós, encarnados ou não, precisamos ter. Não é eu que vou dizer para fulano ou fulano que vai dizer para mim, mas eu mesma vou dizer para mim. A gente falar é muito fácil, a gente dizer é muito fácil dizer, mas na realidade a gente precisa fazer aquele batismo. Não é aquele batismo que a mãe leva e a gente chega numa igreja católica, em qualquer religião, e alguém molha a nossa cabecinha com a água benta. Não, é aquele batismo de dizer, eu sou cristã. Aí eu digo, o que é eu ser cristã? É acreditar nos ensinamentos do Cristo, daquele mestre, que não deixou faltando nada. Que quando os apóstolos chegaram para ele e disseram, mestre, ensina-nos a orar, a primeira frase da oração, ele diz, dizeis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, lembra-te que acima de todos nós está aquele Pai, está aquele ser supremo, aquela energia geradora de tudo, não é a manipulação, não, é geradora, é energia fortalecedora, é a fonte de todos nós, a fonte de todo o amor que Jesus veio nos ensinar e que a gente ainda tem muita dificuldade de entender. Jesus disse claramente, em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Ele deu muito bem aí nesses ensinamentos a maneira de nós entendermos que o nosso corpo é uma coisa, mas que o nosso espírito é a essência. O nosso corpo vai ser transformado em matérias que a gente nem sabe, está para lá, depois vai ser corroído pelos germes e transformado. Mas o espírito não vai passar por essa transformação material, ele vai passar pela transformação do conhecimento de si, da responsabilidade da sua oportunidade de reencarnar e da sua responsabilidade para na sua missão consigo mesmo e de consigo mesmo para com o seu próximo, aqueles mais próximos da família, aqueles mais próximos no ambiente de trabalho. Quantos anos você às vezes diz assim, nossa, quantos anos eu suportei aquela criatura no ambiente de trabalho, quantos anos eu suportei aquele cigarro, aquela fumaça, quantos anos eu fiz isso. Aí depois você diz, nossa, passou. E aquela pessoa você encontra tempos depois, aí diz, nossa, eu não faço mais isso, eu não faço, nossa. Aí você pensa assim, por que não fez isso logo naquela época? Foi preciso às vezes passar alguma dificuldade para que operasse em si mesmo a transformação tão necessária de tanto tempo atrás. Mas são vivências que só o tempo vai nos colocar diante dessas realidades que a gente às vezes passa. E aí Jesus ensinou o perdão. Ensinou o perdão, né? O perdão tão maravilhoso que a gente quer receber e que a gente precisa dar.
E há um ensinamento que eu acho que essa fecha tudo em cada um de nós. Quando ele nos disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, que chamado. A gente sente que Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos vós. Ele não disse só venha você, não, todos vós. Vinde a mim todos vós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha que convite maravilhoso. Descanso para vossas almas, ou seja, para vossos espíritos, para vós que sois espíritos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir daí, a gente lembra que a primeira vez que eu fui numa casa espírita, Tabernáculo Apóstolo do Cristo na Encruzilhada, me chamou a atenção quando eu olhei e estava assim na parede: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Nunca esqueci essa frase. Nunca esqueci essa frase. Porque essa frase para mim é braços abertos. Vinde também a mim. Meus discípulos, quem são os discípulos de Jesus? Todos nós, seus irmãos, discípulos em Cristo, nos seus ensinamentos, naquilo que todos nós precisamos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Com dificuldade, começando com as desculpas, mas que a gente vai dando. Vai conseguindo transformar e conseguindo mostrar aos nossos, e aqueles que circulam entre nós, que a gente mudou. Aos nossos irmãozinhos do plano espiritual, que às vezes passam por nós aquele momento de perseguição, que a gente costuma chamar de obsessão, e a gente começa a dar o exemplo. E ele vai vendo que a gente já não é mais aquela criatura equivocada do passado, que nós estamos distanciados daquela época. Aí a gente já conhece a doutrina e diz assim para ele: irmão, perdoa-me, não sou mais aquela criatura, errei, mas não quero mais errar, perdoa-me, porque eu já me perdoei através da transformação que estou fazendo em mim mesmo. Então, meu irmão, aceite também a transformação através do perdão, receba o meu amor, receba a minha fraternidade, porque somos fraternos e devemos ser fraternos uns com os outros. E daí para frente, a gente não vai mais ter aquela perseguição. Aí eu vou pedir agora, no nosso finzinho da nossa conversação, dizer assim: Senhor, orai por todos nós indistintamente, que aqui estamos e os que não estão, que puderam vir e os que não puderam. Olhai para aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, sem entenderem as razões dos seus sofrimentos. Por aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas, que andam perdidos, distanciados do teu evangelho de amor. Se nos nossos lares, todos aqui representados, Jesus amigo, se houver um irmãozinho equivocado, que chegue a ele a luz do teu evangelho, que chegue a ele o amor da nossa mãe maior, Maria de Nazaré, que chegue a nós esse esclarecimento tão belo que permitistes que todos nós pudéssemos receber, que possamos amar realmente uns aos outros como o Senhor Jesus nos ama. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe, que Ele traga para cada um de nós o consolo que nós precisamos. Que todos nós precisamos. Eu pensei que eu estava passando da hora, extrapolando do momento. Então a gente costuma pedir sempre isso no final da nossa conversação: a força para nós sermos tolerantes, a resignação diante de qualquer imprevisto que nos aconteça, seja de saúde ou qualquer outro eventual contratempo. Que nós possamos dizer assim para nós: Senhor, cura-me, não só do corpo físico, mas dá-me a cura da alma. Cura, Senhor, em cada um de nós aonde dói. Cura principalmente aquela ferida moral que nós trouxemos e aqui alimentamos, porque ainda éramos ignorantes, porque não conhecíamos de fato a transformação que podemos fazer em cada um de nós, a modificação em todo o nosso ser, que a gente permita que cada partícula das nossas células possa ser transformada em luz, que a gente molhe aquela semente do bem e que a gente deixe ela florescer, que a gente deixe ela brotar, que a gente deixe ela virada para o sol,
que ela seja aquela planta linda, maravilhosa, viçosa, que ela seja aquela flor que você olha e diz, aqui está Deus. Porque Deus está em cada um de nós, está na planta, está na chuva. Deus não desamparou ninguém diante das tempestades. Muito pelo contrário, a equipe socorrista estão todos ali, apostos. Esse comprometimento, esse desencarnes coletivos, Senhor, dai o entendimento, dai o apoio aos familiares, dai o apoio a cada um de nós, para que possamos vibrar nesses momentos de dor, que a gente possa mandar para eles essa energia do universo, que Deus permite que a gente possa senti-la. Porque é assim que a gente vai fazer de cada espaço do nosso tempo um espaço melhor, aqui dentro de cada um de nós. Esse espaço eu chamo de transformação, de organização espiritual, da organização que a gente faz no nosso dia a dia, com a agenda da nossa programação de trabalho, a nossa programação social, qualquer que seja o nosso espaço. Mas a gente pode fazer tudo isso a partir da fé, a partir de que eu sei que Deus existe e que Ele está comigo. Eu acredito que essa tempestade vai passar. Aí a gente volta ao início da nossa conversa. Do jeito que passa a alegria, a dor também passa. Do jeito que estamos abençoados, agora estamos abençoados fora daqui. Porque quando a gente está no tempo, a gente lembra assim, eu posso fazer meu pensamento na ligação em Deus. Eu posso emitir minha vibração através do meu anjo protetor, daquele espírito amigo que desde a hora do nascimento até o desencarne está conosco e que a gente às vezes não lembra dele um segundo de 24 horas, mas que precisamos lembrar para que eles nos fortaleçam e que a gente fortaleça ele também através da prece que emitimos para ele. E daí a gente vai dizendo assim para nós, eu posso, eu devo e eu quero. E aqui nos ensinamentos de Jesus está a fonte que vai jorrar a água cristalina, que vai fazer com que a gente feche os olhos e deixe que essa fonte de luz seja derramada sobre todos nós indistintamente, encarnados ou não. A gente diz, mas aquele que errou é que mais precisa. Às vezes você diz assim, aquela mãe dá tanto carinho àquele filho é tão rebelde, tão ignorante, ela tem um que é tão pacífico, tão calmo. Mas aquele que é calmo, pacífico, não precisa tanto. O que mais precisa é aquele rebelde. Porque ela trouxe a responsabilidade dos pais. Porque é muito fácil dizer, olha, nosso filho, né? Então chegou isso aqui. Aí quando o filho diz isso, olha o que seu filho tá. Aí é filho só da mãe. Olha o que seu filho, olha o nosso filho. Aquele espírito que está sobre nossa responsabilidade. Aquele neto que veio difícil, que a gente precisa estar ao lado dos nossos filhos para auxiliar aquele neto difícil. Auxiliar aquele vizinho que tem um filho complicado, um marido difícil, mas nós estamos para auxiliarmos uns aos outros, porque somos de fato irmãos, todos somos filhos de Deus, merecedores de todas as bênçãos. Então que Jesus e Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga derrame sobre todos os nós suas bênçãos, fortalecendo nossos anjos guardiões, nós espíritos protetores e amigos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça hoje, agora e sempre. Muita paz. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço Obrigado. a oportunidade de trabalhar. Eu estava aqui nesses momentos finais, vendo a riqueza expositiva e a pedagogia com que Sônia expõe. Cada pessoa tem o seu jeitinho peculiar de mandar a mensagem e é isso que torna-se enriquecedor para a gente se deleitar nesse conhecimento incomensurável que a doutrina nos propicia. A gente agradece, em nome do Adi Lacerda, e que possamos, daqui a 3 anos, trazer você de volta. Entendeu? Pedimos a Sônia para encerrar a prece. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, fechando nossos olhos, não com um ritual, mas para que a gente possa fazer de fato a ligação criatura-criador. Senhor Jesus, nosso mestre amigo.
espíritos, para que possamos cada vez mais estarmos enriquecidos nos teus ensinamentos. Ilumina a mente de todos os governantes de todas as nações, para que reine a paz em nosso planeta, para que esses governantes sejam de fato iluminados, Jesus amigo, e que aqueles espíritos ainda distanciados de ti possam ser iluminados. Ilumina nossas famílias, aquelas criaturas que a gente não conhece, mas que fazem parte da nossa vida, que necessitam tanto de ti como nós. Que nós possamos, Jesus amigo, cada dia mais conhecermos a ti, cada dia mais estarmos mais próximos de Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que os seus desígnios são necessários de serem entendidos, e assim caminharmos sem tanta luta, sem tantas agonias e sem tanta dor. Muita paz e nos acompanha, Jesus amigo, em todos os nossos instantes, que possamos sempre ir e vir na tua santa e infinita paz. Assim sendo, agradecido a Deus, Jesus, a Lacerda, aos encarnados e também aos desencarnados que fizeram parte integrante dessa maravilhosa reunião da tarde de hoje. Feliz retorno aos nossos lares, aos locais de trabalho. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Adorei. Viu?